Saúde, irmãos, com a graça e a paz. Amém? Amém. Uma alegria poder estarmos juntos novamente, depois de um dia de trabalho, para alguns. Muito bem, vamos abrir as Escrituras no livro de Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33 a 42. Tem um subtítulo que diz o parecer de Gamaliel. Diz assim a palavra: eles, porém, ouvindo, se ofereceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram ele nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do licenciamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Vamos se assentar. Vamos fazer uma oração. Querido Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui juntos para nos sentarmos aos teus pés e ouvirmos a tua palavra. O nosso coração tem muita carência, é muito necessitado de ti, Senhor. Somos profundamente dependentes da tua compaixão, da tua graça, da tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que tu nesta noite possas falar a cada um dos nossos corações conforme o que tu bem conheces de todos nós. Que a palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. E que teu Espírito Santo possa fazer a obra, Senhor, que ele sabe fazer perfeitamente. Me dê palavras e ouvidos a meus irmãos, para que possamos estar alguns minutos aos teus pés sentados, sendo instruídos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, capítulo 5, ele relata a grande perseguição que sofria a igreja primitiva nos seus primeiros dias. Enquanto o número crescia mais e mais dos discípulos, houve uma violenta perseguição contra a igreja do Senhor. E os discípulos, eles tinham sido proibidos de ensinarem e falarem a respeito de Jesus.
Mas os discípulos, tomados pelo Espírito de Deus, não tiveram medo das ameaças impostas pelos fariseus. E eles continuaram a falar no nome de Jesus. Não somente pregando no nome de Jesus, mas também ensinando, doutrinando a pessoa. E também fazendo sinais e maravilhas, coisa que praticamente nunca se viram entre os homens. Um grande poder, uma grande autoridade podia ser vista na vida da igreja. E por causa da perseguição e das proibições que os discípulos enfrentaram, os discípulos foram encarcerados pelos judeus, mas eles não se intimidaram por nada. Dominados pelo Espírito Santo, pregaram a palavra. E os discípulos, neste caso foi Pedro e seu companheiro, foram chamados perante o Sinédrio, foram presos, levados perante o Sinédrio, e então eles iam ser julgados, provavelmente condenados, dignos de morte por desobedecerem às ordens dos fariseus. E quando então este conselho estava se formando para dar fim com os discípulos, houve entre os fariseus um homem que merece a nossa consideração nesta noite, um homem chamado Gamaliel, que, se nós olharmos a vida dele, parece que foi um homem muito sensato e muito virtuoso, porque pelo conselho que ele deu aos seus colegas de partido, os discípulos foram impedidos de serem executados. E eles foram açoitados e livres, proibidos novamente de falarem no nome de Jesus. Nesta noite gostaria de falar por alguns minutos sobre a sutileza da incredulidade, a polidez da incredulidade. Algumas pessoas, quando escutam o Evangelho, seja pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, reagem de maneira distinta, diferente de um para o outro. Alguma pessoa, por exemplo, quando ouve falar do Evangelho, zomba, menospreza o Evangelho. Outras pessoas simplesmente se afastam, ouvem, dizem que são loucos, que são doidos, e chegam e as pessoas se afastam. Tem outra pessoa que reage de uma forma mais agressiva, decidem pegar em pedras e atirá-las contra os discípulos do Senhor. A pessoa que alguns anos atrás aqui, inclusive no estado, chegaram com o Evangelho e pregaram a palavra, muitos deles foram apedrejados, que é a forma mais grosseira de uma pessoa rejeitar a palavra de Deus. Inclusive outros, além de pegarem em pedras, blasfemam, dizem palavrões, xingam, dizem que nós somos uns loucos e tudo mais. Essa é a reação mais grosseira que alguns manifestam quando o Evangelho é pregado. Mas tem outro grupo de pessoas que também rejeitam o Evangelho, rejeitam a palavra, não a recebem no coração. E quando o Evangelho lhes é apresentado, dizem: não, muito obrigado. Neste momento, eu estou pensando
se sigo este caminho ou não. Mas se eu vou dar um tempo, quando me der vontade, eu irei. Você sabe o que eu acho lindo? Acho interessante, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Acho a coisa mais linda do mundo, as músicas. Os crentes têm um jeito muito especial, eles são muito educados. Mas se eu ainda não me deu vontade, eu vou pensar se em algum momento sirvo a Deus ou não. Essa é uma rejeição ao Evangelho, mas é uma rejeição não grosseira, é elegante, fina, de requinte. Qualquer pessoa que apresenta o Evangelho a este tipo de pessoa fica com esperança. Pelo menos gostou, pelo menos disse que ia pensar, pelo menos disse que acha bonito. Eu, pelo menos, guardo a esperança de que falta só um pequeno empurrão e tudo estará resolvido. Mas a coisa, às vezes, esse tipo de incredulidade ou de postura é a mais nefasta e a mais perigosa, porque de certa forma acaba por enganar a pessoa que apresenta o Evangelho, porque nós pensamos assim: gostou do Evangelho, gostou da pregação, gostou da igreja, eu acho que está pronta para se batizar quase. Mas se nós pregamos aos outros que pegam em pedra, nós vamos dizendo: esses aí, Deus me livre deles. Quando a incredulidade se manifesta de uma forma elegante, de requinte, acaba por ser mais enganosa, mais forte, mais sólida do que a agressividade de alguns incrédulos. Gamaliel, quando ocorreu o caso dos discípulos serem julgados, aparece esta figura notável de Gamaliel, que se você olha a uma certa distância pode pensar: este homem foi usado por Deus, porque o conselho que ele deu evitou que os discípulos morressem. Ele disse uma coisa que talvez eu não diria: se nós perseguirmos os crentes, os cristãos, nós podemos ser achados lutando contra o próprio Deus. Que Deus nos livre e nos defenda. E ele inclusive deu um conselho: que se essa obra era de Deus, ninguém para. Ninguém vai parar essa obra se for de Deus. Por causa desse conselho, dessa postura que teve Gamaliel, alguns pensam de que ele era um discípulo de Jesus, uma espécie de Nicodemos, de João capítulo 3. Um pouco temeroso, mas que ele deu um parecer favorável para o discípulo do Senhor. Gamaliel, ele era neto de Hilel, um grande mestre em Israel. Ele era filho de Simeão, aquele homem que, quando viu Jesus deste tamanho, o tomou nos seus braços e disse: agora, Senhor, despede-se em paz a teu servo, conforme a tua palavra. Porque Deus tinha dito para o pai de Gamaliel que só morreria quando ele tivesse nos seus braços o Messias. O pai de Gamaliel era Simeão, este homem virtuoso, que aparece no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Ele era chamado de Rabã, não de Rabi apenas. Rabã, um posto um pouco mais elevado. Nosso mestre tinha um enorme prestígio na comunidade judaica, principalmente entre os fariseus.
Este homem era um espírito sereno, racional, frio. Tanto foi assim que quando os judeus queriam matar os discípulos, ele chega e disse: por favor, que saiam os acusados da sala. Porque se eles estivessem ali, os outros continuariam com raiva e com ódio. Retirem os discípulos. E agora nós vamos conversar. Era um homem racional, tranquilo. Ele era contra a guerra, era contra a utilização da força e da violência, contra o ódio. E ele percebeu que os discípulos não tinham feito nada de errado, que estavam sendo perseguidos por questões provavelmente políticas, mas que não havia fatos concretos contra os discípulos, porque os discípulos pregavam, ensinavam, curavam, faziam somente o bem. E por que eles deveriam ser mortos? Por causa da raiva dos fariseus? Ele sabia que os discípulos não tinham feito mal nenhum, e por isso ele disse que se retirem os acusados e nós vamos a conversar. Ele parece que tem um certo temor de Deus, porque ele chega e diz assim: não coloquemos as mãos sobre eles, porque e se isto aqui é de Deus, nós poderíamos ser achados lutando contra Deus, e a mão de Deus poderia nos esmagar. Sejamos prudentes, não sabemos se é de Deus ou não, então não lancemos pedras sobre eles. Parece que era um homem temente e inteligente, racional. Por causa do conselho que ele deu, que resultou no livramento da morte dos discípulos, alguém poderia pensar facilmente, se eu perguntasse a vocês: e Gamaliel era crente? Era discípulo de Jesus? Provavelmente nós diríamos que sim. Mas nesta noite pretendemos mostrar o contrário. Há um tipo de incredulidade que é sutil, polida, fina. Um tipo de rejeição ao Evangelho com elegância, com classe, com educação. Como disse J.C. Ryle, nós jamais poderíamos ou podemos confundir educação com graça. Às vezes, quando nós encontramos alguns dos nossos filhos que querem namorar com pessoas que não são da igreja, a primeira coisa que a gente diz: está namorando com quem? Sua filha. Com um rapaz muito educado. Mas se ele é muito educado, pastor, ele não move uma mão ou um dedo sem pedir licença. Quando vamos jantar, ele puxa a cadeira para ela. Ele faz tudo o que a educação manda. Muito bem, a pessoa é realmente educada, mas educação é uma coisa, a graça de Deus é outra, completamente distinta. Qual é o problema com Gamaliel? Qual foi o problema que houve com ele? E que provavelmente, ou é provável que isso também seja parte do meu problema. Gamaliel tinha um problema de percepção espiritual. Quando se apresentam os discípulos acusados de uma revolta, de uma revolução, ele olha Gamaliel, olha para o movimento e diz assim: não sabemos se é de Deus
ou dos homens. Já houve 2 revoltas. O líder morreu e os 400 foram embora. Depois veio Teudas, também levantou muita gente, mas também morreu. E deu em nada. Agora temos estes cristãos. O líder já morreu. E estaremos por ver o que acontece com o movimento. Gamaliel não tinha percepção, discernimento apurado se o evangelho, a pregação dos discípulos era de Deus ou não. Tão cego ele é que ele quase que compara, praticamente foi isso que ele fez, comparar o cristianismo a 2 movimentos políticos. Se você perguntasse a uma viúva como Ana, a mulher piedosa, que esperava com Simeão a redenção de Israel, se você tivesse perguntado para ela: Ana, estes discípulos, a pregação deles, a obra deles, é uma obra de Deus ou não é? O que teria dito Ana? Ana provavelmente teria dito: glória a Deus nas alturas. Deus cumpriu a sua palavra através do Senhor Jesus Cristo. E o que estes homens estão fazendo é o cumprimento da palavra. Mas Gamaliel não viu isso. Disse: não sei se é de Deus ou se é dos homens. O pai dele soube definir o evangelho, né? Simão, quando tomou Jesus nos seus braços, disse: agora, Senhor, despegue-se em paz a teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Mas o filho Gamaliel não diz a mesma coisa. Apesar de Gamaliel, ele tinha um lema com ele. Por exemplo, ele tinha 2. O primeiro dele disse: nunca andes sozinho, deixa-te acompanhar por um grande mestre. Ele ensinava isso, mas ele não deixou-se guiar pelo mestre dos mestres. E Gamaliel também tinha outra frase consigo, outro ensino: evita a dúvida, evita ficar na dúvida. Algumas coisas que às vezes nós afirmamos, mas na frente acabam por nos destruir. Ele, por exemplo, dizia: procure um mestre para você. Mas ele não buscou o mestre. Ele ensinava para os outros: nunca fique na dúvida, nunca seja réu da incerteza. Mas ele aqui estava na dúvida e ficou na incerteza. J.C. Ryle, quando fala sobre este tema, diz assim: porque quando a gente pergunta para a pessoa: você está onde? Você está do lado de cá, seguindo a Deus, ou você está do lado de lá, desobedecendo a Deus? Alguns dizem: não estou nem aqui, não estou nem aí, eu estou no meio, eu estou em cima do muro. E Ryle diz: e o muro foi feito por um pedreiro chamado Satanás. Satanás fez um muro. E alguns dizem: eu estou em cima do muro que o diabo fez. Gamaliel foi infeliz em aplicar o teste do tempo. Ele diz assim: nós temos que esperar para ver se é de Deus
Porque se é de Deus, ninguém para. Se é de Deus, ninguém pode com ele. Ele foi infeliz em ter aplicado esse teste. Por quê? Porque ele já estava velho e ele não iria prová-lo ou experimentá-lo e vê-lo com seus próprios olhos. Ele tinha que ter aplicado um outro teste a curto prazo. A curto prazo, não a longo prazo. Se é de Deus, ninguém para. Errado. Porque ele ia viver 100 anos a mais, para ver realmente o Evangelho continuar crescendo e não para. Ele já era velho, talvez teria poucos dias, poucos anos mais de vida. E o outro teste que ele aplicou foi um teste do sucesso. Se é de Deus, ninguém para e vai continuar crescendo. Esse teste também foi errado. Por quê? Foi errado porque não somente as coisas de Deus obtêm sucesso na vida. As heresias, os movimentos heréticos também têm sucesso. O catolicismo romano do ano 400, que está no cenário no mundo e não acaba, mas não é de Deus. Ele aplicou 2 testes fatais para a própria alma dele. Por que ele não foi mais sábio? Por que ele não foi mais inteligente? Por exemplo, fazer um teste a curto prazo. Daqui para agora. Da agora para amanhã. Por exemplo, que diz a Bíblia sobre Jesus? Que diz a profecia sobre a igreja? O que estes homens estão fazendo e falando se encaixa com o Novo ou com o Velho Testamento? Mas ele não fez isso. O problema central de Gamaliel foi a sua falta de interesse em investigar se isso era de Deus ou não. Isso é fatal para a perdição de uma pessoa. Se uma pessoa não tem interesse, se uma pessoa não se esforça em investigar, em esquadrinhar, em investigar se isto é de Deus ou não, isso pode ser fatal para a sua alma. Por exemplo, Herodes era um homem que gostava da pregação de João. Se alguém às vezes me diz que gosta da minha pregação, grande coisa. Se Herodes gostava da pregação de João Batista, e diz a Bíblia que ele tremia. Ele descia as escadarias, ia para a cadeia, para o calabouço, e estava aí a grade. João Batista preso. E Herodes dizia: fala para mim de Deus. E João, matava a brasa, essa mulher que tu tem não é tua, é de teu irmão, ele está sem pecado, em transgressão. E ele tremia, e gostava de ouvi-lo, mas quando ele subia as escadarias, se esquecia de tudo e ficava com Herodias. A falta de interesse, a falta de vontade de seguir, de buscar, de pedir que Deus ilumine, que Deus toque, essa falta de interesse pode ser fatal para você. Aqui eu não posso culpar minha mulher, minha mãe, meu pai, minha condição social, pobreza, riqueza. Não posso culpar ninguém, porque a salvação é algo absolutamente pessoal. No dia em que Deus nos julgar, você não poderá dizer é que o pastor
era enrolado. É que na igreja ninguém tocava. É que na igreja acontecia isto e aquilo. É provável que isso seja verdade. Mas isso não pode ser motivo para não buscar, para não ter sede, para não investigar, para não me aprofundar. Porque o Evangelho é a coisa mais gloriosa e importante que um ser humano pode descobrir. Alguém pode dizer, sabe o que é mais importante para mim? O amor. O importante é o amor, amar e ser amado. Você vai descobrir já que isso não é tão importante. Que inclusive esse amor, que alguns juram de morte, e alguns mais ousados preferem fazer uns cortes nos braços e pacto de sangue até a morte, ninguém nos separa. Depois de algum tempo estão divorciados. Para mim o mais importante é ser mãe, é ser pai. Você tem filhos, eles crescem, depois eles vão embora, viver a vida deles, e lá ficamos nós, sozinhos. Isso não preenche, não enche. Sexo, dinheiro, fama, sucesso, não é nada em comparação àquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Se algum de nós fracassarmos, e algum de nós, que Deus nos livre, formos de cabeça para o inferno um dia, será por causa nossa, de ninguém mais, somente minha, pura falta de interesse nas coisas de Deus. Gamaliel foi, de certa forma, foi preguiçoso. Se é de Deus, ninguém para. Se é de Deus, vai crescer, crescer, crescer e crescer. Ele não foi para as Escrituras, para a palavra de Deus. Termino, é a palavra que a maioria gosta, né? Para terminar, que lições podemos nós aprender com este homem? Que em algumas cidades tem o nome de Gamaliel, em outras cidades tem o nome de João, Miguel, Carlos, Alexandre, Maria, Rosa, seu nome. O que nós podemos aprender de Gamaliel? Primeiro, e estas são lições que David Mark Jones coloca: capacidade intelectual, poder de lábia, de papo, estudo, um elevado nível cultural, não serve de nada nas coisas de Deus. Pode ser útil, mas não é fundamental para que uma pessoa seja salva. Porque se o Evangelho depende do intelecto, da cultura, somente os inteligentes poderiam se apropriar da salvação. Mas a história, a Bíblia e a história ensina de que pessoas que às vezes não sabem nem ler, nem escrever, nem fazer um ponto com uma caneta, podem entender perfeitamente as coisas de Deus. Este homem era intelectual, mas não entendia nada das coisas espirituais. Portanto, a capacidade intelectual, elevada cultura, sabedoria humana, doutorado, PhD, são totalmente relevantes na esfera espiritual. Bem, me lembro eu de um caso muito conhecido na igreja do pastor Leal, pastor Herói. Pastor Herói prega a palavra, como alguns de vocês conhecem. Prega, um homem inteligente, sábio.
Mas andou se levantando um grupinho na igreja, fazendo um chiado, dizendo: não entendemos o pastor, não entendemos o que ele fala. Mas o irmão João não sabia nem ler nem escrever, e quando o pastor falava, ele chorava e entendia tudo, absolutamente tudo. A questão não está a nível intelectual. Não estou dizendo com isso, em hipótese nenhuma, irmãos, que eu tenho que usar as roupas e as luvas da filosofia e usar termos que somente eu mesmo entendo e mais ninguém. Nós pregamos a palavra, mas alguns não entendem. Alguns, inclusive, não entendem e dormem. Mas dormem que não é brincadeira no culto. Não sei se isso acontece somente comigo ou em outros lugares onde eu tenho passado. E que talvez não seja a tônica aqui, não. Isso não seja problemática de vocês. Mas alguns agarram no sono. Chega na hora do culto, exatamente na hora da pregação, chega o sono, o cansaço, a fadiga, tudo o que se passou no dia. E não consigo me concentrar. Agora coloque uma novela, meu irmão, ou falando na linguagem de vocês, coloque uma briga, uma luta dessa pancadaria de pitbull, para ver se vai dormir. O problema não é intelectual, é de ordem espiritual. Havia um homem chamado Patrick. Ele fazia parte do parlamento da Inglaterra. E Patrick, que era um ministro de Estado, tinha um amigo também, chamado Wilberforce. Wilberforce era crente. E um dia Wilberforce disse para Patrick, hoje à noite vem pregar na nossa igreja o Dr. Cecil, um pregador extraordinário. Vamos, eu faço o convite. Patrick pensou, disse: tá bom, eu vou. E foi. E essa noite pregou o Dr. Cecil sobre a cruz e a glória de Deus, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado na cruz. Quando o Dr. Cecil pregava essa noite sobre esses temas, diz a história que o coração de Wilberforce ia sair pela boca, de emoção, de gozo, e ele, vez por outra, fazia assim. E ele olhava para o seu lado, do seu lado estava o ministro, Patrick. Patrick estava assim. Terminou o culto essa noite, os dois saíram. Wilberforce pergunta para Patrick: e aí? Gostou da pregação? Que pregação, hein? Gostou da pregação? Eu quase que fui arrebatado com aquelas palavras que o pastor falou. E tu, Patrick? Patrick olha para Wilberforce e disse: não entendi nada. O que esse homem falou, não entendi nada. Me deu um sono. O problema não é de ordem ou de caráter intelectual, é espiritual. Falta de interesse. A segunda coisa que nos ensina Gamaliel é que não interessa a forma como o homem rejeita o Evangelho. Se alguém diz não, se alguém diz ainda não, se alguém diz assim, vou pensar, vou dar um tempo, isso é
rejeição. Rejeição de uma forma violenta, agressiva, ou de uma forma disfarçada, polida, elegante, é rejeição. Se um rapaz vai pedir a mão, ele está loucamente apaixonado, perdidamente apaixonado por uma jovem. Ele pega a moça e vai dar uma volta na praça, senta e diz assim: Maria, quero falar contigo. Diz: não sei como começar. Não sei. Não sei se você percebeu. Não. Olha, não estou falando da minha experiência, tá? Que a mim foi o contrário. A irmã Janete foi que me pediu. Apaga isso aí. Mas eu queria lhe dizer que, olha, você é uma mulher muito linda, encantadora, e eu só penso em você. E gostaria, não sei, se você quisesse, ou me desse a oportunidade de ser seu amigo, ou quem sabe algo mais que o seu amigo, não sei, seu namorado, eu ficaria muito feliz. E ela responde: eu já notei que você sente alguma coisa por mim, e eu não quero fazer você sofrer. Gosto muito de ti, mas você sabe que eu estudo, né? E eu tenho pouco tempo. Meus pais estão doentes e eu tenho que cuidar deles. Olha, pega na mão dele e diz: olha, não me leve a mal, vamos dar um tempo. Eu gosto muito, mas neste momento não tenho tempo para me dedicar a você. Conclusão: isso, rejeição. Com classe, com elegância, ela disse: você está doido? Você está doido? Eu namorar contigo? Deus que me defenda. Não, ela não rejeitou assim, rejeitou com elegância, com delicadeza. Algumas pessoas rejeitam dessa forma o Evangelho. A rejeição agressiva, ou polida, dá na mesma. Rejeição é rejeição. Se esse rapaz chega na casa e o pai perguntar: e aí, está namorando? Ela disse que sim, ele vai ter que dizer: não. Me deram um não. Com jeito, mas foi um não. Rejeição é rejeição. E a terceira coisa que podemos aprender de Gamaliel é que aceitar parcialmente o Evangelho não tem nenhum valor. Não, é que eu gosto do Evangelho, mas eu gosto só da música. E eu gosto quando tal pessoa fala. E eu não gosto de doutrina nem de catecismo. Muito menos que me peçam dinheiro. Eu gosto quando a gente faz passeios, quando vem gente de fora, quando tem assim um grande movimento na igreja. Isso eu gosto. Gente bonita, gente elegante. Eu gosto dessas coisas. Mas você gosta de orar? Você gosta da palavra? De estudar, de ler a palavra? Não em transversões assim 4 da manhã. Não vamos ser tão fariseus assim, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas você gosta da palavra? Sabe o que? De virar uma preguiça. Tenho muita preguiça. Algumas pessoas querem apenas
as coisas doces do Evangelho e não o todo. Nós sempre temos apresentado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Devemos recebê-lo, devemos crer em Cristo, confiar nele, descansar nele. Aconteça o que acontecer, fazer um pacto de fidelidade com Deus. Senhor, eu vou te seguir. Eu sei que aquilo que aqui se prega é a verdade, e eu quero andar nesse caminho. Eu sou muito fraco, muito débil. Eu às vezes tenho muitas lutas, mas eu quero seguir. Eu quero andar. Eu quero conhecer cada dia mais a Tua palavra. E enquanto houver ficar mais comunhão contigo, eu possa ter. Desejamos que você nunca fique em cima do muro. Que você sempre abrace o Evangelho. Porque no mundo nada pode preencher, encher aquilo que Cristo Jesus pode nos dar. E a pessoa que serve a Deus, tem comunhão com Ele, são as pessoas mais felizes deste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que jamais rejeitemos esta palavra, que jamais rejeitemos o Evangelho, e que em nós possa ser encontrada as características de uma pessoa interessada, profundamente interessada nas coisas de Deus e no progresso da obra de Deus, para que o Evangelho avance, avance e avance. Que não sejamos daqueles que colocam um freio. Vamos fazer uma coisa, 1000 críticas, mas que nós possamos fazer a obra. Isso Gamaliel não fez. Gamaliel fez uma crítica e só blá, blá, blá. Nunca estudou, se aproximou, nunca investigou. Provavelmente, diz a história, ele não entrou para o círculo dos discípulos verdadeiros. Se você está aqui hoje, você veio para ouvir a palavra. E quero só lhe dizer uma coisa. Isto aqui é uma porta de entrada para as mansões celestiais. Busque a Cristo. Siga-o com todo o seu coração. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Seja na circunstância que for. Se você está em cima ou embaixo, não importa, não interessa. Busque a Cristo Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Você será uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lançamos as redes ao mar no nome do Teu Filho Jesus Cristo, confiando no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Senhor, te rogo que esta palavra tenha lugar no meu coração e no coração de todos nós, que em nós possa ser encontrado um verdadeiro interesse pelas coisas espirituais, que possamos ser despertados, se não há interesse da nossa parte, que possamos ser despertados a te buscar, Senhor, e a abraçar o Evangelho, com o marido ou com a esposa, ou sem eles, com a família ou sem a família. Senhor, ajuda-nos. Senhor, fortalece-nos. Nesta noite eu clamo por aqueles que passam por muitas tribulações por causa da fé em Cristo Jesus. Zombaria do mundo,
as lutas da carne, as tentações da vida, os problemas dentro de casa. Senhor, entregamos tudo a Ti. Pedimos que Tu nos purifiques, que Tu nos laves, que Tu nos renoves para a glória do Teu nome. Ao voltarmos para casa, pedimos a Tua bênção, que o Senhor esteja conosco, despertando os nossos corações para as coisas de Deus. Abençoe, Senhor, os meninos que estão aqui conosco nesta noite, estas crianças, o futuro da igreja. Abençoe os jovens, os adolescentes, abençoe os casais, os novos principalmente, Senhor, para que eles se amem, se respeitem e eles coloquem a Ti, Senhor, no centro da relação. Abençoe, Senhor, o resto dos mais adultos, nos ajude a caminhar, Senhor, a nunca falhar, que se as nossas forças, elas têm, Senhor, diminuído, que possam ser renovadas nesta noite, para a glória do Teu nome. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos a ser tolerantes, ensina-nos a ser pacientes com os mais fracos, ensina-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos. Que a Tua bênção esteja conosco, e o Espírito do Senhor nos visite de uma forma especial. Muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.